Olá, irmãos! Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita e estamos aqui para estudarmos um texto escrito pelo irmão Farley Monteiro Filho, cujo nome é Um Caminho de Volta. Bem, ele escreveu esse texto para o Manancial, lembrando que o Manancial é uma publicação da União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece 365 meditações, uma para cada dia do ano. São textos devocionais escritos a partir de porções bíblicas. Lembrando que a Bíblia é a palavra de Deus. E elas servem para quê? Para inspirar, confortar, confrontar, fortalecer e edificar espiritualmente a minha e a sua vida. São gotas de esperança diárias que promovem transformação e crescimento. Meus irmãos, eu não escrevi o texto, vocês sabem. Então o que eu faço? Eu leio com vocês e conto aquilo que eu entendi. Eu tenho pedido todos os dias e vou pedir sempre que vocês compartilhem essa mensagem. Especialmente essa, porque é uma mensagem de esperança. É uma mensagem que diz assim, ó, mesmo que você errou, o Senhor tem um caminho de volta para você. Então eu peço que você se conscientize aí da importância de sabermos e termos essa informação. E para aquelas pessoas que já conhecem o Senhor, compartilha para que elas possam ser edificadas. E aquelas que não conhecem, para que elas possam vir a conhecer como é maravilhosa a transformação e o acolhimento que Jesus Cristo nos dá, nos permitindo sempre voltar e recomeçar. Tá bom? Então, se você não se inscreveu no canal e puder, faça isso. Faça isso também e assine o sininho. Acione lá o sininho para sempre que eu colocar o outro devocional, você possa assistir. E todo dia tem devocional, viu? Desde 2020, nunca falhou nenhum dia. Então, espero contar com você, tá bom? Então, vamos orar, pedir ao Senhor que nos ensine, nos mostre o que de mais importante tem para a nossa vida nessa mensagem que leremos, tá bom? Senhor Jesus, em teu nome, pedimos que nós possamos sempre nos lembrar que mesmo que sejamos falhos, mesmo que façamos coisas erradas, o Senhor sempre tem um caminho de volta para nós. Muito obrigada por isso, que a gente possa aprender. Amém. Bom, irmãos, então nós leremos Lucas 22, do 24 ao 32. É um trecho muito rico, muito maravilhoso, porque ele mostra os discípulos discutindo quem seria o maior. E Jesus vai lembrá-los que a verdadeira grandeza está em servir. Depois ele se dirige ao Simão, né, o Simão Pedro, e fala, né, que ele vai passar por momentos muito difíceis, mas que, ok, Jesus está orando por ele e pede que ele não desfaleça na fé e quando ele se converter, que realmente ele possa fortalecer os irmãos. A mensagem central disso que a gente vai ler é justamente essa. Mesmo que haja falha, há um caminho de volta. Pedro, irmão Pedro, ele iria negar Jesus. Quase todos nós sabemos disso, né? Dificilmente alguém não tem essa informação. Então, o irmão Pedro ia negar Jesus. Mas isso não era o fim da história dele, longe disso. O caminho de volta é sustentado pela intercessão de Cristo e pela possibilidade da conversão. Quer dizer, você está indo no caminho, para quem dirige sabe, né? Quando tem a placa de conversão. Você está indo, aí tem a conversão, aí você vira e muda de caminho. Bom, quais são os pontos chaves dessa mensagem? Primeiro é que a disputa dos discípulos, né? Isso revela o quê? Como a gente é fraco, como a gente é falho, como a gente é frágil. Porque a gente está sempre buscando poder e reconhecimento. Outra coisa, Jesus redefine a liderança com humildade e serviço. Então não adianta você querer ser o bambambam se você não tiver a servir como grandeza. Olha que coisa bacana. E Jesus, ele ora pelo irmão Pedro, mesmo sabendo que ele ia pisar na bola, Jesus ora por ele e mostra que a fé pode ser restaurada mesmo depois da queda. Então, uma falha grave, a do irmão Pedro, que foi negar Jesus, que seria negar Jesus, era muito grave, sim, muito grave, mas não era uma coisa definitiva. Porque para Deus,
sempre há um caminho de volta. Então a conversão abre espaço para que o irmão Pedro também se torne alguém capaz de fortalecer os outros. Por quê? Porque ele voltou em Jesus. Então essa passagem é profundamente esperançosa, é uma passagem de muita esperança, porque ela mostra que o fracasso não é o fim, mas pode ser o início de uma nova missão. O caminho de volta é sempre possível, porque Jesus intercede e sustenta a fé. Isso é maravilhoso. Bom, irmãos, agora vamos ler o texto que está em Lucas 22, de 24 a 32. E diz assim, ó. Os apóstolos tiveram uma forte discussão sobre qual deles deveria ser considerado o mais importante. Então Jesus disse: os reis desse mundo têm poder sobre o povo, e os governadores são chamados de amigos do povo. Mas entre vocês não pode ser assim. Pelo contrário, o mais importante deve ser como o menos importante, e o que manda deve ser como o que é mandado. Quem é o mais importante? É o que está sentado à mesa para comer ou é o que está servindo? Claro que é o que está sentado à mesa, mas entre vocês eu sou como aquele que serve. Vocês têm estado sempre comigo nos meus sofrimentos. Por isso, assim como meu pai me deu o direito de governar, eu também dou o mesmo direito a vocês. Vocês vão comer e beber à minha mesa no meu reino e sentarão em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E Jesus continuou: Simão, Simão, escuta bem. Satanás já conseguiu licença para pôr você à prova. Ele vai peneirar vocês como o lavrador peneira o trigo a fim de separá-lo da palha. Mas eu tenho orado por você, Simão, para que não lhe falte fé. E quando você voltar para mim, anime os seus irmãos. Amém? Bom, então o texto chama-se Um Caminho de Volta e o versículo escolhido é o 32, que diz: Jesus fala, eu porém orei por você para que a sua fé não desfaleça. E você, quando voltar para mim, fortaleça os seus irmãos. Ora, uma certeza a gente pode ter: nós seremos provados. Não dá para ser cristão e passar ileso, né? Porque tem gente que acredita assim: eu entreguei minha vida para Jesus, eu me converti, eu ando agora com o mestre, e agora nada de ruim vai me acontecer. Não seja tolo, isso não é verdade. Então, até mesmo os seguidores de Jesus passaram por provações. Então, a palavra peneirar, que está aqui no texto, pode ser traduzida também como sacudir ou joeirar, que era a ação de separar o trigo do joio. E essa palavra transmite a ideia de pôr à prova a fidelidade de alguém. Cristo orou pelo irmão Pedro e pelos demais discípulos. Não para que eles não fossem provados, longe disso, mas para que a fé deles não vacilasse. Contudo, Cristo foi muito, muito mais além. Ele fez o quê? Ele mostrou o caminho de volta. Mesmo sabendo que o irmão Pedro ele ia pisar na bola, que ele ia falhar, o mestre sinalizou o que o pescador deveria fazer. Pois as portas continuam abertas para aquele que falha. Deus não fecha a porta para a gente, desde que a gente se arrependa sinceramente. O plano de Deus envolve a mim e envolve a você. Mas ele não termina em nós, não termina em mim e não termina em você. O projeto do Senhor é que a gente esteja junto dele, sendo instrumento para fortalecer os outros, um fortalecendo o outro. Deus, ele não desperdiça nenhuma experiência. Mesmo aquelas que a gente acha que são muito desafiadoras ou que são negativas, Deus não desperdiça essas experiências, né? Se você tiver olhos de ouvir, ouvidos de ouvir, você também vai aprender. E o que Deus faz? Ele recolhe os cacos, acolhe e transforma a maldição em bênção. Para quê? Para que o nome dele seja glorificado. Amém? Bom, o nosso manancial termina assim, ó. O projeto de Deus é nos usar como instrumentos para fortalecer os outros. E agora eu termino aqui, ó, deixando meu abraço diário de urso, ó. Lembrando que, para nós que sabemos que há um caminho de volta e que este caminho é apontado por Jesus Cristo, para nós o abraço dá super certo.
Então não deixe de abraçar. Quero também dizer que temos um versículo para decorar, que é 1 Coríntios 3,16. E é um versículo bem importante, porque somos o templo onde o Espírito Santo habita, se move e manifesta a glória de Deus. Isso é incrível, né? Bem, e agora eu termino com a frase do reverendo Augusto Nicodemos, que diz o seguinte: arrependimento não é quando você chora, é quando você muda.